Agora é oficial, o Arsenal ganhou do Atlético de Madrid, agora tá na final da UEFA Champions League. Eu acho que assim, foi um jogo um pouco truncado, a gente vai destrinchar um pouco sobre o que foi o jogo aqui e analisar também um pouco das estatísticas. Então, primeiro vamos ver as estatísticas, né? Que no caso o Arsenal teve um pouco mais de posse de bola, realmente eu acho que o Arsenal hoje foi um time muito mais controlador. O Atlético de Madrid veio muito naquela ideia de defender muito bem e talvez marcar um golzinho ali na frente, segurar mais o resultado, sabe? E, assim, eu acho que a partir do gol ali meio que tudo caiu por terra, principalmente no segundo tempo, quando teve algumas alterações. Mas, enfim, o Arsenal teve mais gols esperados, teve mais grandes chances, teve mais finalizações, mais defesa, mais escanteio. Então, assim, dá pra ver que o Arsenal foi bem superior ao Atlético de Madrid. E isso não é necessariamente ruim pro Atlético, porque era meio que a proposta de jogo deles, de meio que sobreviver. Ainda mais considerando que eles tinham um empate, que era um jogo fora de casa, que era um jogo complicado também, né? Até por ser semifinal de Champions. Mas eu sinto que o time do Arsenal hoje foi um pouco mais pronto. Eu acho que ainda tem algumas coisas que eles podem melhorar. Principalmente ali na armação de jogadas. Eu sinto que às vezes as jogadas do Arsenal são um pouco aleatórias. Talvez um pouco também pela falta do Odegaard, por talvez o Saka não estar no melhor dos físicos, assim, porque a gente sabe que até outro dia ele estava machucado e hoje ele fez o gol, decidiu. Inclusive uma linda história do Saka, que chegou lá desde pequenininho, chegou pequenininho no Arsenal e, sabe, subiu lá, se formou lá, tornou o jogador que a gente conhece lá e fez o gol hoje, ainda sendo capitão, no lugar certo, na hora certa. Então, realmente, eu acho que é uma das histórias mais bonitas dessa semifinal mesmo, esse gol do Saka. Então, começando o jogo, o Atlético ele vinha mais nessa ideia de contra-ataque mesmo, de às vezes fazer essa transição um pouco mais rápida e de ativar muito o Giuliano Simeone, o Giuliano Simeone, que é o filho do Simeone, né? Então aqui a gente vê que ele conseguiu dar um cruzamento bom pro Julián Álvares, mas ele acabou errando a chance de gol. E logo depois a gente vê que o Arsenal, que ele não estava conseguindo agredir tanto assim o Atlético de Madrid. Ele estava tentando chutar de fora da área, então a gente vê que um chute do Calafiori que não foi tão bom, a gente vê também um chute do Gabriel Magalhães que ele passou perto, mas também assim, era uma coisa um pouco mais aleatória, entre aspas, sabe? O Atlético de Madrid ainda continuava com essa ideia de tentar fazer as transições rápidas, e a gente vê aqui uma chance salva pelo Declan Rice, que inclusive foi eleito o melhor jogador da partida. Eu acho que jogou muito bem hoje, conseguiu, assim, dominar o meio campo do Arsenal, conseguiu controlar muito bem o jogo, mas eu acho que, assim, a coisa que mais me salta os olhos no Rice é a capacidade física dele. Eu acho que ele é um cara que, além de ser muito intenso, é um cara que consegue subir bem para ataque, tem esse fôlego, às vezes, para dar alguma arrancada ou outra. Eu lembro até de uma arrancada que ele deu, que eu acho que ele driblou o Griezmann, se eu não me engano. Então, é um cara que, fisicamente, é um cara muito forte também. Então, assim, até surgiu uma brincadeira depois do jogo que alguns estão falando que talvez ele esteja no top 3 ali da Bola de Ouro. Sinceramente, eu acho que talvez não seria para isso tudo, mas enfim, fez uma partidaça hoje, sabe? Eu acho que também esse papel dele de líder também, eu acho que é uma coisa que tá cabendo muito bem no Arsenal, sabe? É um time que é muito jovem em vários setores. A gente vê, por mais que a gente veja o Saka, o Martinelli, ou até, assim, um Gabriel Magalhães, assim, que a gente vê já tem um tempo, a gente sabe que também não são jogadores que, assim, são realmente muito experientes, que são muito... que tem tanto tempo de carreira, assim. A gente vê que são jogadores que eles careciam um pouco dessa liderança, e eu acho que o Rice, ele consegue trazer um pouco disso também, além de ser um grande jogador. Então, o Arsenal conseguiu controlar um pouco mais do jogo, principalmente ali no finalzinho do primeiro tempo. Então a gente vê aqui um cruzamento que passou perto do Gabriel Magalhães, do Lewis Skelly, e o Lewis Skelly que fez... que jogou ali meio que de meio que um segundo volante ali, um meio campista central, mas que, sinceramente, eu acho que a partida dele não foi das melhores. Eu acho que, assim, não foi uma partida ruim, porque a gente via que, sabe, a gente vê a qualidade dele, a gente sabe que ele tem qualidade, ele fez algumas boas jogadas, mas, assim, não foi um jogador que eu acho que deu a consistência que o Arsenal precisava. Eu entendo também que a situação do Odegaard
Eu acho que, principalmente fisicamente, não é das melhores, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado. Então, eu entendo ele começar com o Lewis Kelly, que é um jogador um pouco mais intenso. Mas nessa aqui, ele até que mandou bem, conseguiu ali fazer uma jogada e cruzar, mas não conseguiu cruzar certo. E aqui o lance do gol, acaba que eu não consegui pegar o Saka chutando, mas foi uma bola lançada, não lembro se foi do Rice, eu acho que foi do Rice, se eu não me engano, pro Gyökeres. O Gyökeres, ele consegue dominar em velocidade, ele meio que dribla o Oblak, mas perde o ângulo, cruza pro... Assim, ele meio que busca, eu acho que mais o Trossard mesmo, mas o cruzamento acaba desviando um pouco e acaba dando certo, cai meio que no pé do Trossard. O Trossard, ele domina, ele consegue chutar, e o Oblak acaba defendendo e o Saka faz um rebote, que nem eu falei, é um gol muito importante pro Saka, por tudo que representa e por tudo que vem acontecendo nos últimos anos também, esses vice-campeonatos que vem atormentando o Arsenal e esses quase que vem atormentando o Arsenal, ainda mais na Champions. Então, sabe, foi um gol muito importante pro Saka e pro Arsenal. E aí a gente já vai pro segundo tempo, que já teve algumas polêmicas. Não me lembro ao certo de quem que foi o lançamento, mas o Saliba não conseguiu cortar a bola. E acabou sobrando com o Giuliano Simeone, que ele conseguiu driblar o goleiro e acabou não conseguindo finalizar. Há muito essa discussão sobre se isso é pênalti ou não. Sinceramente, eu acho que tá numa área um pouco cinzenta, porque eu não sei totalmente o quanto esse braço e esse apoio do Gabriel afeta o Giuliano Simeone, mas fato é que o Giuliano, ele valoriza muito o toque. Tudo bem que não sei se o toque atrapalha também, ele assim, o equilíbrio dele, porque é uma jogada muito rápida, mas sinceramente eu acho que isso aqui era para ele marcar o gol, era para ele, sabe, tentar um pouco mais. Eu entendo que tem essa polêmica, eu acho que assim, tanto marcar pênalti quanto não marcar, eu acho que poderia ser justo, sabe? Mas eu tendo a acreditar que esse tipo de lance, ainda mais sendo uma semifinal de Champions, eu sei que não tem isso, mas eu sei que pesa também um pouco. Então eu acho que realmente não é um pênalti tão marcável assim, sabe? Eu entendo, assim, que também o Gabriel, ele sempre procura a bola, sabe? Ele não vai totalmente no corpo do Giuliano Simeone, por exemplo, como estão comparando com o pênalti do Gyökeres, que do primeiro jogo, né, que o Ranko fez no Gyökeres, que eu acho que talvez tenha sido um pouco mais pênalti, porque o Ranko, ele meio que foca no corpo do Gyökeres e não na bola. Mas, mesmo assim, eu acho meio que um penaldinho, sabe? É um pênalti um pouquinho, mas enfim, esse daqui eu acho que é bem discutível também. E esse aqui é o principal, que assim, eu acho que foi o principal erro da arbitragem. Foi uma jogada do Griezmann, que ele chuta e, se eu não me engano, o Pubil, ele tenta pegar o rebote e ele acaba meio que fazendo a falta no Gabriel Magalhães. Mas, sinceramente, eu olhando e revendo o lance, assim, eu não consegui ver falta mesmo no Gabriel Magalhães. E fato é que o pé do Calafiori atinge o pé do Griezmann, e eu acho que deveria ter sido marcado pênalti. Esse sim, eu acho que era um pênalti que assim, na hora eu pensei que ele iria marcar, mas parece que ele já tinha parado o jogo com a falta no Gabriel Magalhães, com a suposta falta no Gabriel Magalhães, mas eu acho que realmente foi um pouco prejudicado o Atlético de Madrid, especialmente nesse lance. E aqui o jogo morreu, que foi quando o Simeone acabou trocando o Griezmann e o Julián Álvares pelo Baena e pelo Almada. O Almada não entrou bem e o Baena, ele conseguiu aparecer um pouco mais com o Almada, ele tentava um pouco mais, mas também não entrou aquelas coisas, e ainda mais trocando o Griezmann e o Julián. O Julián, ele tava sentindo, ele tava meio que mancando, então eu acho que foi uma substituição que de certa forma faz até sentido, porque dava pra ver que ele tava meio mal fisicamente. E o Griezmann eu já não sei, eu não concordei muito na hora, e eu acho que até agora eu não concordo muito com essa substituição do Griezmann. Eu imaginei até que o Simeone, assim, conhecendo o Simeone, a gente sabe que ele vai tentar manter a estrutura do time, mas eu imaginei que colocando o Baena Almada ele poderia, sei lá, trocar o Pubi ou alguém assim, mas acabou não correndo. E aqui o time do Atlético de Madrid
perdeu as principais armas e, enfim, eu acho que a ideia dele era continuar com as mesmas características, entre aspas. Não conseguiram, o Bayern e o Al-Ahly não conseguiram e não fizeram uma partida tão boa quanto o Julian também não fez uma das grandes partidas, mas o Griezmann, especialmente, eu acho que era o jogador, assim, do ataque, talvez o que estava mais conseguindo fazer coisas, e eu acho que a substituição, principalmente dele, ficou meio sem sentido, mas talvez tenha sido uma questão física também. E aqui a gente vê o Gyökeres errando um gol feito, que foi um cruzamento perfeito do Hincapié. É uma chance que um centroavante como o Gyökeres não pode perder, mas para além desse gol perdido, eu acho que o Gyökeres foi vital para essa classificação. Eu acho que como ele segurou a bola no ataque, como ele buscou falta, como ele incomodou os zagueiros do Atlético de Madrid, principalmente o Pubil, eu acho que foi uma partida boa do Gyökeres. Dava para ver que ele estava querendo muito, que ele estava se esforçando muito. É claro que, tecnicamente, ainda teve alguns erros, por exemplo, que me vem à cabeça agora é um lance que ele meio que tenta cortar pro lado e o Saka tá na frente, mas eu entendo também que é erro do Saka, mas aí fica uma situação meio estranha, o Saka acaba marcando ele, perde a bola. Ainda tem um pouco dessa canelagem do Gyökeres, mas eu acho que ele foi vital, principalmente para o Arsenal conseguir ganhar um pouco mais de espaço no ataque e conseguir segurar um pouco mais essa bola. Então, ele jogou bem hoje, ele queria bastante hoje. E aqui a gente vê o Sorloth, que, assim, se fosse o Barcelona, ele metia essa bola no ângulo, mas como não era, ele acabou furando, que até foi um passe do Baena, que eu tava falando que conseguia ser um pouco mais ativo que o Almada, principalmente. No caso, comparando a atuação dos dois. Mas que ele acabou furando essa bola e, assim, era a chance do jogo, né? Já tava no finalzinho, se eu não me engano, tava 85 minutos, alguma coisa assim. E essa era a chance do jogo, essa era a chance do empate. Eu acho que até chutar aqui talvez não fosse melhor, talvez ele desse um corte ali no Gabriel, poderia ser melhor, mas assim, acabou furando a bola e não deu nada. E, claro, volta também um pouco com esse peso, né? Aqui de outro ângulo, e aqui a comemoração do Arsenal, que, claro, devem comemorar bastante agora, porque eles estão na final da Champions. Vamos ver se eles vão enfrentar o PSG e o Bayern. De qualquer forma, eu acho que eles vêm como os underdogs, sabe? Como o time para ganhar do favorito, do real favorito, porque eu acho que o Bayern e o PSG são times mais constantes, são times mais intensos, são times melhores para mim que esse Arsenal. Mas sem dúvida foi uma classificação bem justa, assim, considerando os dois jogos. Eu acho que, principalmente o primeiro jogo ali, o Atlético conseguiu impor um pouco mais o seu jogo. Eu entendo que na Inglaterra eles foram um pouco mais para segurar, mas de qualquer forma, classificação merecidíssima do Arsenal. Vamos ver amanhã o jogo entre PSG e Bayern. Eu achei que foi um jogo bem dentro das expectativas, sabe? Então, se você gostou desse vídeo, já dá um like, já se inscreve no canal para mais análises como essa. Tamo junto, valeu e até a próxima.